Enquanto o restante vai chegando, acho que a gente já pode ir começando nossas atividades. Bom, na aula passada, eu apresentei para vocês o plano de ensino e combinei, né, a questão da ordem da apresentação dos temas, e hoje seria aí o processo e procedimentos de cognição, perfeito? Então, né, sempre tendo como referência lá a obra do professor Humberto Teodoro Júnior, para a gente poder desenvolver aí os nossos assuntos de processo civil, beleza? Então, hoje nosso assunto é esse, processo e procedimentos, né, especificamente de cognição. Daqui a pouco mais a gente vai entender por que está ali a palavra cognição, ok? Então, vamos começar dizendo o seguinte. Bom, lembrando vocês sempre, quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode fazer a pergunta aí que a gente vai respondendo conforme o andamento da aula, beleza? Então, como a gente já no semestre passado discutimos muitas vezes, né, o processo ele envolve, via de regra, né, pessoas e coisas. Tá? Então a gente tem aqui uma pessoa, né, se relacionando com uma outra pessoa, o que é normal aí na vida cotidiana, mesmo em época de pandemia, as pessoas continuam se relacionando, seja por meios eletrônicos, como estamos fazendo agora, né, ou então podemos estar fazendo a questão pessoalmente mesmo, quando tem muita coisa acontecendo aí, ok? Enquanto as pessoas estão se relacionando, então, em tratativas normais, isso não é nenhum problema, né? O duro é quando existe um desacerto entre essas pessoas, quando nasce lá um conflito, né? O conflito, a gente já discutiu bastante isso no semestre passado, ele é ruim, ele é pernicioso, ele é ruim para as pessoas envolvidas, mas ele também é ruim para a sociedade, porque um conflito acaba perpassando, ultrapassando as pessoas que estão envolvidas ali, o autor e réu, acaba envolvendo também familiares, amigos, parentes, pessoas que vivem, têm um convívio com a pessoa. Uma vez que, por exemplo, quando uma pessoa tem uma conta a receber e não consegue fazê-lo, se ela não consegue receber uma dívida, de repente ela não consegue pagar um outro credor, no efeito cascata. Então, um acaba não conseguindo pagar o outro. Esse conflito é ruim. Num primeiro momento, os conflitos eles eram resolvidos por meio da autotutela, né? A autotutela o que que era? Era quando a pessoa, por sua própria força, ia lá resolvendo. Depois foi para a figura do árbitro, né? Uma terceira pessoa para resolver, até que chegamos finalmente aqui à estrutura que a gente conhece hoje, em que o Estado veio e tomou conta da estrutura, né? O Estado veio e assumiu a responsabilidade pela resolução dos conflitos. É quando a gente tem a figura da jurisdição. Então, por meio da jurisdição, o Estado veio, né, assume a responsabilidade pelas coisas que estão acontecendo e passa então a julgar os casos. E como é que o Estado vai fazer isso? Ele faz isso por meio das tutelas jurídicas ou tutelas jurisdicionais. E para isso, o Estado pensou, né, na atual concepção do nosso direito processual, nós temos dois tipos de processo, apenas dois tipos. Um é o processo de conhecimento, que é esse que a gente está estudando agora, né? O que, que é o processo de conhecimento? A própria palavra fala, é conhecer, é saber quem está certo ou quem está errado. Ele permite toda uma discussão, né? Ele permite que o autor traga as suas ideias, ele permite que o réu conteste, que o réu traga suas ideias, traga os seus documentos, para que ao longo de um período aí determinado, em que eles vão produzindo provas, em que eles vão participando de audiências, até que chegará um momento, né, chegará um dia em que depois de dada a oportunidade a todo mundo se manifestar, chegará o dia em que o juiz vai dar uma sentença. E aí, quando o juiz dá a sentença, é que o juiz vai dizer quem é que tem direito e qual é o direito que essa pessoa tem. Então, a gente chama isso de processo de conhecimento, porque o juiz vai conhecer
e ele vai declarar, vai dizer de quem é o direito. Lembrando lá do conceito de ação, que é direito público, subjetivo e abstrato. Né? Por que que ele era abstrato? Porque eu não sei qual é o direito da pessoa. Ela tem quando o autor apresenta a ação, ele tem uma expectativa de direito. Se ele conseguir produzir as suas provas, provavelmente o juiz, conhecendo o caso, lhe outorga esse direito por meio de uma sentença. Agora, se o autor não se desincumbir do ônus da prova, que a gente fala, se ele não provar o seu direito e o réu contrapor o direito do autor, aí quem terá direito será o réu. Então, por isso que se fala que é tutela de conhecimento, por isso que se fala que é processo de conhecimento, ok? Ao lado desse processo, nós temos um segundo processo, que é o chamado processo de execução. Né? Não está aparecendo aqui na telinha aí. Processo de execução. Aqui é diferente. Aqui na execução, o juiz já sabe de quem é o direito. O direito já está declarado. Seja, na verdade, aqui, quando a gente fala em execução, no passado eu tinha dois tipos. Eu tinha a execução judicial e a execução extrajudicial. Hoje, não temos mais a execução judicial. Por quê? Encerrado o processo de conhecimento, olha que o juiz declarou quem tem o direito, o mesmo juiz vai dar continuidade ao processo no que a gente chama de cumprimento de sentença. No passado, era necessário um novo processo para começar tudo outra vez só para executar. Então, hoje, o processo de execução, quando a gente fala de processo de execução, associa já diretamente ao que a gente chama de títulos extrajudicial. Né? Então, quando se utiliza uma execução, quando que se utiliza o processo de execução? Só estou falando do extrajudicial. Eu utilizo esse processo quando eu já tenho um direito líquido, certo, exigível. Né? O que é um direito líquido? Direito líquido é quando o juiz já sabe exatamente qual é o valor que é devido. No conhecimento, né, a gente formula um pedido e a sentença dirá ao final qual é o valor do direito. Aqui não. Aqui na execução, o juiz já sabe de começo, já sabe no início do processo, né, já sabe, vamos dizer assim, de saída, qual é o direito que a pessoa está pleiteando, porque ela vai ter um documento, já vou falar de alguns desses documentos, que lhe dá esse direito. Então, direito líquido, certo, eu sei qual é exatamente o que eu quero, então a liquidez é o quantum e a certeza é o que eu quero. Então, líquido é quanto eu quero, certeza é o que eu quero, o que o autor quer. E exigível, o que vale dizer, já está vencida, a obrigação venceu e não foi paga. Com o intuito de esclarecer, eu trago aqui para vocês 3 títulos executivos extrajudiciais. Talvez era o mais fácil de entender, hoje de pouca utilidade, o cheque. Né? Então, o cheque, quando a pessoa tem um cheque de um determinado valor, esse cheque sendo apresentado ao banco, de imediato a pessoa tem direito a receber aquele valor. Né? Hoje pouco utilizado. Nota promissória, também com relativa utilização aí, né? Os cartões de crédito vieram para assim, diminuir a importância desses dois institutos jurídicos, mas eu tenho aí uma terceira hipótese, essa sim, muito em vigor ainda, que é um contrato. Então, eu posso ter um contrato assinado por 2 testemunhas. Esse contrato assinado por 2 testemunhas, ele é o que a gente chama de um título executivo extrajudicial. Por que que ele é um título executivo extrajudicial? Porque ele tem liquidez, eu sei quanto que está, qual é o valor do meu contrato, ele é certo, eu sei o que está pactuado, se é pagamento em dinheiro, se é soja, se é entrega de um bem, e a exigibilidade, que é a data de vencimento. Ou seja, eu espero, firmado um contrato, eu espero que em determinada data eu receba uma determinada quantia de um determinado bem. Então, direito líquido,
certo e exigível. Então, eu tendo essas três condicionantes ali, eu tenho, então, um processo de execução. Veja, eu só vou poder usar o processo de execução, só posso utilizar o processo de execução na medida em que eu tenha exatamente estas três condições: liquidez, certeza e exigibilidade. Eu só posso ter uma execução quando eu tiver essas três condições. Se faltar uma delas, eu não posso mais usar o processo de execução. Ou seja, se eu posso usar a execução, eu excluí o conhecimento. Todavia, né, fazendo o raciocínio contrário agora, se eu não posso usar a execução, o processo que eu vou utilizar é o processo de conhecimento. Por isso que a gente fala que eu vou por exclusão. É muito mais fácil provar que eu tenho um título executivo. Se eu não tenho um título executivo, aí eu vou para o processo de conhecimento para poder criar um direito, para poder ter um direito líquido, certo e sigível que vai nascer para mim daí em uma sentença. Ok? Até aqui tranquilo? Avançando um pouquinho ainda. Isso aqui eu vou mencionar para que vocês conheçam. No passado, até 2015, nós tínhamos o processo chamado processo cautelar. Muita gente deve ter ouvido falar disso daí já ao longo da vida, né? Processo cautelar. E não existe mais processo cautelar. Ele acabou. O Código de 2015 manteve para nós só o processo de conhecimento e só o processo de execução. Com 2015, então, desaparece o processo cautelar. O que é o processo cautelar? O processo cautelar, como o próprio nome fala também, era uma proteção. Então, a gente tem aí, vamos pegar essa situação que a gente vê muito aí, infelizmente, na televisão, agressão feita à mulher. Então, a mulher é agredida, então você tinha direito a uma separação de corpos, uma medida cautelar de separação de corpos. Você entrava com essa cautelar, era imediata, você teria uma liminar para que o juiz afastasse o marido da casa. Né? Fiz isso, né, enquanto advogado diversas vezes. Né? Uma delas até é tão absurdo que chega a ser engraçado. Nós propusemos uma ação de separação de corpos porque o marido tinha quebrado o nariz da mulher durante uma discussão, durante uma briga. Na defesa, o advogado do réu apresentou como defesa uma frase era mais ou menos assim, né, o réu, sem querer, no leito conjugal, ao virar-se, terminou por bater o braço no nariz da esposa. Então, literalmente foi isso que o advogado escreveu, né? Um absurdo. Aí eu refutei, dizendo, eu falei, excelência, se sem querer ele quebrou o nariz da mulher, imagine querendo, né? O que ele faria contra essa senhora. Então mantenhamos fora do domicílio. Era uma coisa burocrática, não era tão simples, dava um monte de trabalho, né? Hoje mudou, melhorou bastante. Hoje nós temos as chamadas tutelas provisória ou tutela provisória. Acaba sendo a mesma coisa que um processo cautelar. Acaba tendo o mesmo resultado. Tanto que eu tenho uma tutela provisória chamada de tutela provisória cautelar. Como que isso acontece? Essa tutela provisória hoje, essas medidas cautelares, são provimentos, são solicitações que eu faço ao juiz dentro do processo de conhecimento. Então, na verdade, o processo cautelar, ele foi incorporado ao processo de conhecimento. Então, hoje, voltando, né, nós temos apenas dois tipos de processo: execução e o processo de conhecimento. Dentro do processo de conhecimento também foi incorporado essas cautelares, mas essas mesmas cautelares também foram incorporadas ao processo de execução extrajudicial. Então, esse cautelar acabou sendo incorporado dentro de um e dentro de outro processo. É curioso até que o Brasil, ele adota um código de processo que era um dos poucos países que tinha a cautelar separada, né? Somente o nosso código aqui na América do Sul, somente o Brasil tinha essa prática. Felizmente, né, houve essa incorporação que tornou o processo
digamos assim, mais ágil. Pelo menos o espírito era esse, né? Tornar o processo mais ágil. Então, não se preocupem com a execução, porque execução vocês vão aprender ah, no semestre que vem, no 5º semestre. E as tutelas provisórias, vocês vão aprender no 6º semestre. Então, o nosso objeto de estudo é o processo de conhecimento. Né? As outras duas eu trouxe para vocês poderem separar, né? Reforçando mais uma vez, que se não for processo de execução, já sei que é processo de conhecimento. Como eu havia dito anteriormente, então, nos dias atuais, o processo de conhecimento é apoiado pelas tutelas provisórias. A partir de agora, eu vou focar só o processo de conhecimento, que é a nosso objeto de estudo. Todavia, né, mais uma vez lembrando que as tutelas provisórias também estão presentes lá no processo de execução, ok? Então, eu não estou tratando da execução, porque a execução não é o nosso objeto de estudo. Nosso objeto de estudo é o processo de conhecimento. Bom, então, vejam só, eu tenho que, primeira coisa, quando chega um problema para o advogado, ou mesmo para o juiz, um processo, a primeira coisa que tem que ver em mente, na verdade, né, para o juiz é mais fácil, porque a petição inicial já chegou com essa separação. Mas, voltando ao raciocínio, a primeira preocupação que um advogado tem que ter quando vai analisar um processo é fazer essa distinção. Tem um título executivo extrajudicial? Tem um cheque? Nota promissória? Tem um contrato assinado por duas testemunhas, porque se não for assinado por duas testemunhas, não é título executivo. Tem lá uma debenture, tem lá, enfim, uma série de documentos que o código traz e vocês vão estudar no momento oportuno quais são esses títulos executivos. Se tiver um desses documentos, ficou fácil, ele vai propor um processo de execução. Agora, se não tem essa documentação, aí ele vai para o processo de conhecimento. Então, a primeira coisa é escolher o tipo de processo, se é execução ou se é conhecimento. Definido o processo, ou seja, definir que é processo de conhecimento, então essa é a minha primeira providência, definir o meu tipo de processo, eu vou para a minha segunda providência, que é escolher o procedimento, escolher o rito, escolher como é que eu vou fazer para o juiz me garantir aquilo que eu preciso, aquilo que o cliente precisa, aquilo que a parte necessita. Qual é o caminho que eu vou buscar? Então, trouxe aqui até um desenhozinho, né, para mostrar a dúvida que eu tenho. Qual é o caminho que eu vou utilizar? Esse caminho, até é importante anotar isso, é um caminho, né, um rito, o procedimento ele é de ordem pública. Né, ele está no último, é o último item desse capítulo 68, né, ele fala lá que o procedimento é uma solicitação obrigatória, ou seja, ordem pública. Eu tenho que fazer desse jeito. Eu não posso usar um procedimento pelo outro. Né? Para eu dar aqui um exemplo de procedimento, juizados especiais. Então, se for valor de até 40 salários mínimos, o caminho que eu tenho que trilhar é o caminho que a lei colocou para mim, que é o caminho dos juizados especiais. Lá nos juizados especiais é diferente, o caminho lá é outro. Lá o caminho apresenta uma reclamação, lá o caminho eu já tenho uma audiência de começo, lá no juizado eu não posso apresentar perícias, lá no juizado eu não tenho intervenção de terceiros, lá no juizado a testemunha pode ser levada na hora da audiência, então eu tenho todo um procedimento específico, uma forma de fazer. Mandado, voltando um pouquinho ainda, no juizado especial civil, não pode ser réu pessoa incapaz. Então, tem todas as limitações, não tem falência nos juizados especiais cíveis, então tem todo um critério. Agora, quando eu quero processar uma autoridade pública, eu tenho que utilizar, dependendo, é claro, do tipo de infração, né? Eu vou utilizar o mandado de segurança. Então, é o que a gente chama de adequação
do procedimento. Está lá no último capítulo, é o número 547 do livro que a gente está olhando. É a adequação do procedimento. Eu tenho que utilizar o procedimento adequado. Porque, olha só, eu sempre brinco que o procedimento é como se fosse uma receita. Então, se você quer fazer um bolo, você tem que usar determinada receita. Se você quer fazer um macarrão, a receita é outra, os insumos são outros. Mesmo dentro do bolo, se você quer fazer o bolo, vai ter lá as quantidades. Então, ele vai lá querer pedir um ovo, um ovo de galinha. Se você utilizar um ovo de codorna, o sabor será outro e a quantidade necessária será bem diferente. Da mesma forma, se você quiser fazer um bolo e colocar um ovo de ema, o resultado será muito diferente, porque a quantidade ela é absurdamente diferente. Então, quando a gente fala em procedimento, é a forma de fazer, é como é que eu vou fazer o meu processo. O código traz uma série de procedimentos. Eu tenho ação de consignação em pagamento, então tem toda uma infinidade de tipos de procedimentos que eu posso utilizar. Então, recapitulando, primeira preocupação, escolher o tipo de processo. Escolhi. Segunda preocupação, escolher o tipo de procedimento. Mas como é que eu faço essa escolha de procedimento? A primeira coisa que você vai pensar no procedimento, né, é o seguinte: existe uma lei que disciplina o assunto? Então, se eu quero processar uma autoridade coatora, eu tenho a lei do mandado de segurança. Se eu quero até 40 salários mínimos, eu tenho a lei do juizado especial cível, né? Se eu preciso, o que mais? Discutir uma contra a fazenda pública, eu tenho a lei, né, que disciplina as execuções, vamos dizer assim, os procedimentos contra a fazenda pública. Então, eu vou ter diversas leis. Eu tenho, por exemplo, a lei do divórcio. Se eu quero discutir alimentos, eu tenho que usar a lei de alimentos. Se eu vou propor um despejo, eu vou utilizar a lei da locação. Então, a primeira preocupação que nós vamos ter que ter é a lei. Existe uma legislação que disciplina essa situação? Se existe uma lei que disciplina a situação, eu tenho que fazer o quê? Usar aquilo que a lei estabelece. São infinitas as leis, são muitas as leis que nós temos, principalmente no Brasil, que a gente adora fazer uma lei, né? Quer resolver um probleminha, você coloca lá. Então vamos pegar um exemplo, sem entrar em questões ideológicas, por exemplo, feminicídio. Né? Eu não precisaria do feminicídio, já tem uma lei que fala do homicídio, né? Matar alguém. Né? Mulher é alguém? É alguém. Então, seria muito melhor, muito mais inteligente se a gente fizesse o quê? Criasse, digamos lá, um agravante para a lei do homicídio. Não, mas o Brasil preferiu criar uma lei específica. É claro que tem várias questões por trás disso, né? A gente tem lá a questão política, né? Não política partidária, mas política, lembra lá dos princípios políticos? Eu quero mostrar qual é a vontade do Estado. A vontade do Estado é proteger a mulher, está correta, a vontade está correta, né? Então eu vou, para isso, criar a lei Maria da Penha. Só que isso traz toda uma confusão, principalmente para quem está começando direito, porque para cada coisinha que você vai fazer é uma lei nova, você tem que ficar procurando as leis. Bom, mas, apesar de nós termos uma grande quantidade de leis, não é possível a gente criar lei para todas as situações. Então, agora, a gente vai para o próximo passo. Se eu não tenho a lei, então já excluí a lei, ficou mais tranquilo. Eu sei que o que eu preciso está lá no Código de Processo Civil. Então, ficou mais fácil. Então, minha primeira preocupação, tem uma lei? Tem. Se tem a lei, eu vou seguir a lei.
Então, alimentos, tem uma lei? Tem. Então, como é que eu faço um processo de alimentos? Vou ver certinho lá no que a lei de alimentos estabelece. Se eu quero fazer um despejo, eu vou olhar a lei da locação. Bom, se eu não tenho a lei, então, aí eu vou para dentro do processo civil. Dentro do processo civil, eu tenho vários tipos de procedimentos, mas o principal deles é esse daqui. É o procedimento comum ordinário. Esse é o principal procedimento que nós temos. Se quiser anotar, ele é o procedimento mais completo, o que vale dizer, se as outras legislações não trouxerem regras, eu vou me socorrer do procedimento comum ordinário. Por exemplo, se você for olhar a lei de alimentos, 5478/68, se eu não me engano, é o número da legislação de alimentos, lei de alimentos 5478/68, algo muito próximo a isso. Se você olhar essa legislação, você vai ver lá que ela traz algumas regras para citação, mas não traz todas as regras. Assim, quando ele fala lá, vamos citar o réu, ele não diz se pode ser por oficial de justiça ou pelo correio. Eu sei que pode ser por oficial ou pelo correio, porque o procedimento comum ordinário fala isso. Então, lá na lei de alimentos, ele não diz qual é o tipo de... como será a audiência. Ele não descreve a audiência nessa legislação. Eu vou usar o quê? Vou usar o procedimento comum ordinário. Então, pode anotar isso, ó. O procedimento comum ordinário complementa ou completa todos os outros procedimentos, todas as outras legislações. Então, a partir do momento que você aprendeu bem o procedimento comum ordinário, a partir do momento que você conseguir assimilar bem aquilo que a gente vai estudar esse semestre, você consegue resolver todas as outras questões, né? Por quê? De uma forma ou de outra, sempre vai estar voltando a esse procedimento. E melhor, muitos procedimentos, chega uma hora que ele fala, a partir deste ponto vai ser procedimento comum ordinário, como acontece com a lei de desapropriação. O processo de desapropriação, ele fala lá, você tem a petição inicial, você tem a contestação. A partir da contestação, obedece o procedimento comum ordinário, está lá escrito isso, ok? Então, o procedimento comum ordinário, ele é o mais completo, ele traz as previsões que complementam, que completam as demais legislações, beleza? Também, isso aqui eu vou explicar agora porque está no livro. No nosso livro, no capítulo 68, ele traz lá o chamado procedimento sumário. Esse procedimento sumário, ele também não existe mais. Ele está lá porque o autor faz menção em razão aos procedimentos que estavam terminando, porque o livro saiu logo depois da nova legislação. Tá? Então, antigamente, bem antigamente, a gente tinha procedimento comum, ordinário e comum sumaríssimo. Aí era esquisito, porque eu tinha o sumaríssimo, mas não tinha o sumário. Então, a lei veio, mudou o nome, passou para sumário e hoje eu não tenho mais nenhum deles. A legislação acabou com todos eles. Tomem cuidado, porque muita gente fala os procedimentos dos juizados, chamam ele de procedimentos sumários, tá? Chamam ele assim, mas não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando agora, que é sobre o Código de Processo Civil. Então, a nossa preocupação agora é o Código de Processo Civil, o que a legislação fala sobre esses chamados procedimentos, como funcionam esses procedimentos. Então, para além dos procedimentos do procedimento comum ordinário, eu também tenho os procedimentos especiais. Então, atenção agora. Se a situação que eu tenho exigir os requisitos dos procedimentos especiais, se a situação que eu tenho exigir, vamos dizer assim, a receita dos procedimentos especiais, eu vou usar os procedimentos especiais. Então, mais uma vez, importante anotar também que o procedimento ordinário,
ele é residual. Então, eu tenho que primeiro ver, não tenho procedimento especial, aí eu vou usar o procedimento comum ordinário. Então, antes da gente falar do procedimento comum ordinário em si, antes da gente começar a falar especificamente como é que eu faço o meu processo, né, como que eu monto a minha petição inicial, a gente vai então conhecer um pouquinho desses procedimentos especiais, né? Vou pedir a atenção de vocês, porque o que eu vou mencionar agora não está no texto que a gente leu, é algo diferente, algo distinto, ok? Então, vou precisar de um pouquinho mais da atenção de vocês. Até aqui tranquilo, pessoal? Estão me entendendo? Estão compreendendo isso aqui? Beleza. Se estão me entendendo, vamos à frente. Obrigado aí pelas manifestações. Bom, vamos falar dos procedimentos especiais. A gente tem vários procedimentos especiais. Então, agora isso vai ser bacana, né, para o aluno, pelo menos eu acho que deva ser, vai ser bacana porque o aluno vai conseguir entender agora muitas situações jurídicas e vocês vão poder responder aquele tio chato que acha que você sabe tudo de direito, você começa a ter algumas respostas para ele desde já. Então, quais são os procedimentos especiais? Bom, vamos entender o seguinte aqui, né? Se é especial, é porque ele tem alguma coisa diferente. Concordam comigo? Então, quando fala procedimento especial, é porque ele vai se distanciar, ele vai se diferenciar do comum. Não que o comum não exista, o comum está lá, funcionando para todo mundo, mas o especial vai fazer coisas diferentes, coisas que a gente não tem no dia a dia. Então, vamos começar lá, né? O primeiro procedimento especial é da chamada ação de consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento, eu tenho um carinho muito especial por ela, porque foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso. E foi muito interessante, né? Porque eu fiz um trabalho, meu orientador falou, maravilhoso, muito bom, só que agora teve uma lei que mudou na semana passada e o senhor vai ter que refazer todo o seu trabalho. Então, o senhor pega esse arquivo aqui, arquiva, guarda, pode até deletar se quiser, que agora você tem que fazer um novo trabalho, porque a lei mudou. Então, bem na semana que eu ia defender meu trabalho, mudou a legislação, perdi todo o trabalho, fiquei super satisfeito, agradeci todo o meu orientador, né? Não xinguei a mãe dele por questão de educação. Mas, enfim, passado o terror, o susto, fiz um trabalho, ficou legal, gostei pelo menos, foi aprovado, é o suficiente. Mas vamos lá. O que é ação de consignação em pagamento? Como eu disse, isso não está no texto, então prestem atenção e façam as intervenções que acharem necessárias, porque agora, desculpa, se tiverem dúvidas, será muito bom que perguntem, que aí vai ajudar na explicação. Às vezes, pessoal, pode acontecer desculpa, a garganta está falhando aqui. É raro a situação, mas pode acontecer de você querer pagar uma dívida e a pessoa não querer receber. Você fala, mas pera um pouquinho, alguém está louco aí. Como é que alguém quer pagar e o outro não quer receber? Veja, o fato de alguém querer pagar, não, às vezes ele quer pagar, mas não quer pagar do jeitinho que está combinado no contrato. Então ele deve lá 100 mil, quer pagar 90. Eu não sou obrigado a receber menos daquilo que foi contratado. Então, se eu combinei que a dívida era de 100, eu não sou obrigado a receber 99,99 centavos. Se eu combinei 100 reais, a dívida é de 100 reais, a pessoa tem que pagar esse valor. Eu não sou obrigado a receber de frente. Então é muito comum surgirem discussões, principalmente contratos continuados, como contrato de locação, em que eu tenho um reajuste em um determinado período, da divergência no índice. Um acha que é 5%, o outro acha que é 7%, 8% e não se acertam, mas eu quero pagar. Né? Porque qual é a importância de pagar? Pessoal, se eu não pago a dívida no dia, vai incidir a mora,
juros, as multas. Então, se eu devo lá R$ 100, se eu não pagar os R$ 100 no dia, eu tiver uma multa de 10%, 20%, no dia seguinte será R$ 120. Então, a diferença é muito grande. Estou falando de valor pequeno, mas se eu estiver falando de valor, por exemplo, 100 mil, se eu não pagar 100 mil hoje e tiver uma multa de 10%, amanhã serão R$ 110 mil. Então, por isso a importância de pagar obrigação no dia. Então, resumindo, se eu quiser pagar e a pessoa se recusar a receber, eu vou consignar em pagamento. O que vale dizer, já ouviram essa expressão, vou depositar em juízo. Eu vou fazer esse depósito numa conta judicial, obrigando a pessoa a receber. Ok? Bom, mas o que ela tem de especial? Essa ação de consignação em pagamento, ela tem de especial, por isso que ela é um procedimento diferente do procedimento comum ordinário. Eu posso, por exemplo, fazer essa consignação extrajudicialmente. Então, dentro do Código de Processo Civil, eu tenho a previsão de algo feito fora do processo. Como assim? Bom, se eu quero pagar algo que alguém não quer receber, eu posso ir até um banco oficial. Eu posso ir, por exemplo, ao Banco do Brasil e depositar. Então, eu quero pagar lá uma conta para Ana Júlia Lima, né, que está aí na nossa aula. Eu quero pagar uma dívida para Ana Júlia. A Ana Júlia não quer receber. Eu não vou brigar com ela. Eu vou até um Banco do Brasil, vou pedir para fazer um depósito em nome dela. É claro que eu vou precisar de ter os dados dela. Eu vou precisar ter o CPF dela, eu vou precisar ter o nome dela para poder fazer a consignação. Então, chego no Banco do Brasil, deposito esses dados que vão estar no meu contrato, que vão estar estabelecidos ali, apresento para o gerente, apresento para o caixa, né, e aí vou fazer a minha consignação. Olha como é fácil resolver. Muitas pessoas nem sabem disso, talvez. Então, se você tem uma dívida e a pessoa não quer receber, é só ir até o Banco do Brasil e lá fazer uma consignação. Então, deposito no banco. Atenção, mando uma carta para a casa da pessoa, informando que está depositado. Se a pessoa não mandar uma outra carta para você dizendo que não quer receber, atenção, a dívida é considerada paga. Considera-se que ela aceitou esse valor. Então, por isso que é diferente. É claro que essa extrajudicial eu não consigo usar para todos os tipos, tem limitações, ok? Se na cidade não tiver Banco do Brasil, eu vou poder usar qualquer outro banco, e não é Banco do Brasil, é banco oficial, aquilo que ela fala, então ela tem várias especificidades para que eu possa utilizar, ok? Então, esse é o procedimento especial, para que você grave, é muito importante anotar aí, para depois estudar. Consignação em pagamento, utilizada quando o credor quer pagar, o devedor quer pagar e o credor não quer receber. Nesse sentido que eu uso esse tipo de ação. A outra ação que tem lá é a ação de exigir contas. Talvez já tenha ouvido essa ação por outro nome, que era a ação de prestação de contas. Hoje não existe mais ação de prestação de contas, existe ação de exigência de contas. Então, por exemplo, no condomínio, o síndico ele é obrigado a explicar aonde ele está aplicando o dinheiro dos condôminos. Se o síndico não explica, você pode entrar com uma ação de exigir contas, saber se as contas estão em dias, porque se não estiver em dia, ele vai ter que ressarcir aquilo que ele eventualmente desviou e eventualmente não aplicou. Outra hipótese para essa exigência de contas, você tem o advogado. O advogado é obrigado a prestar contas aos seus clientes. Então, se o advogado não presta conta ao cliente, o cliente entra com uma ação de exigência de contas contra o advogado, para que o advogado diga como ele aplicou aquele dinheiro. Então, a ação de exigência de contas, né, para quem quiser anotar, é contra aquele que tem a obrigação de prestar contas. Então, você tem aí um procurador, você nomeia alguém para administrar as suas coisas, para administrar seus bens. Esse administrador
quando você pedir, ele é obrigado a prestar essas contas. Se ele não prestar, você vai propor uma ação contra ele, ok? Terceira modalidade de ações especiais são as ações possessórias. Então, o que tem de diferente na ação possessória? A ação possessória é para discutir não é para discutir a propriedade, é para discutir a posse. Então, se alguém tomou uma coisa que é minha, invadiu uma terra que é minha, eu quero tirá-la de lá, eu vou usar uma ação possessória. Essa ação possessória, ela é interessante, o que ela tem de especial? Ela tem de especial que ela não tem reconvenção. Ela não tem reconvenção. Ela tem o tal do pedido contraposto, que me foi comentado na aula passada. Então, se o réu da ação, vamos pensar assim, ó, uma pessoa invade uma propriedade, invadiu aí uma fazenda. A pessoa invadiu essa fazenda, e nessa fazenda ela construiu um galpão. E aí ela foi retirada de lá. Ela sendo retirada de lá, ela tem direito a uma indenização. Então, se o que ela gastou, ela tem direito de retirar de lá ou de ser indenizada naquele valor. Então, ele pode pedir formular um pedido contra o autor do processo, ok? Essa ação possessória, o código prevê 3 tipos de ações, que é a reintegração e manutenção da posse e também o interdito proibitório. Eu não vou detalhar esse assunto aqui, que não é o nosso foco. O nosso foco é saber que se alguém teve sua propriedade, foi desapossado, perdeu a posse da sua propriedade, ele vai usar uma ação possessória para reaver esse direito. Importante separar, né? Ação possessória para discutir posse. Propriedade é outro tipo de ação, né? As ações que discutem a propriedade, elas vão usar o rito comum ordinário, né? A propriedade é quando você compra uma coisa e não entrou na coisa. Então, eu compro uma fazenda e eu ainda não me utilizei da fazenda. Daqui a 2 meses, eu chego na fazenda para assumir a fazenda, a pessoa que está lá fala, não, você não vai entrar. Fala, não, eu sou dono, eu comprei, eu tenho direito a entrar. Aí você vai usar uma ação, a gente chama de ação petitória, para poder pedir o exercício da propriedade. Mas isso aí é uma outra questão, vamos voltar ao que me interessa. 3 procedimentos especiais: consignação, exigência de constas e ações possessórias. Divisão e demarcação de terras. Então, às vezes você tem a terra ali, principalmente propriedade agrícola, em que não tem lá uma cerca dividindo. Às vezes um invade um pedacinho do outro, então é necessário usar essa ação aí. Tá? Dissolução parcial de sociedade, então você é sócio de uma empresa, quer sair da empresa, a pessoa não quer comprar a sua parte, não quer vender a dela, você pode pedir a dissolução parcial da sociedade. Eu não estou detalhando essas duas aqui, que elas são um pouco utilizadas, vamos nos ater àquilo que é mais importante para vocês. Depois eu tenho ali o inventário e partilha. Né? O inventário e partilha, a gente sabe quando uma pessoa falece, né, os herdeiros então vão ter que levantar, né, inventariar, vão ter que fazer o levantamento dos bens e depois partilhar esses bens. Então se houve óbito, e importante, não houve consenso, não houve acordo na divisão dos bens, então sem consenso, todo mundo quer a casa da praia, né? Todos os herdeiros querem ficar com a fazenda, ninguém quer assumir terras no Mato Grosso, quer ficar só com a terra no Paraná, então fica aquela briga, então vai ter que fazer o inventário e a partilha, sem consenso, porque se tiver consenso, daqui a pouquinho eu vou dar uma outra saída para vocês, ok? O inventário é imenso, a tratativa dele dentro do código, é um dos processos mais complexos que tem. Embargo de terceiro, isso aqui por exemplo, quando você, vamos pensar lá, o marido, mais fácil, né? O marido assinou uma fiança, a esposa não assinou, e a casa está indo a leilão, a casa foi, digamos assim, sofreu uma constrição judicial.
é possível embargo de terceiro para proteger a parte da mulher. Ou ainda, né, esses famosos contratos de gaveta, a pessoa vende o bem, mas numa escritura fica ali guardado na gaveta, por isso que se chama contrato de gaveta, fica o contrato ali guardado, e o primeiro proprietário está perdendo o bem, é possível propor um embargo de terceiro para discutir a validade desse contrato. Okay? Então é quando um terceiro não é igual a intervenção de terceiros, tá? Embora Humberto Teodoro falava que o embargo de terceiro poderia ser considerado uma das formas de intervenção de terceiro. Não está de todo errado não, mas eu prefiro deixar intervenção de terceiro só aquilo que o código chama de intervenção de terceiro para não confundir, principalmente o aluno aí na hora de estudar. Eu recomendaria, pessoal, que vocês lessem esses artigos que estão aqui, tá? Não é obrigatório, eu não vou exigir detalhes de vocês desses procedimentos, mas seria bom conhecer cada um desses itens aqui, ok? Aproveitando também, não tem formulário para responder, porque o sistema para mim ainda não está liberado. Vamos ver se até a final de semana a TI da instituição consegue liberar para mim. Então, hoje eu estou pedindo um resumo novamente, para a gente cumprir as atividades solicitadas pela instituição, ok? Avançando mais um pouco. Oposição. A oposição é quando você propõe uma ação e uma outra pessoa, você fala, não, essa ação não é contra mim. Você vai indicar uma terceira pessoa para discutir o processo. A oposição, no passado, ela era uma forma de intervenção de terceiro. Ela saiu da intervenção de terceiros e ficou aqui dentro do Código de Processo no outro aspecto. Habilitação, não vou nem tratar disso. As ações de família, isso aqui hoje está dentro do código também, né, as questões que vão envolver ali divórcio, então estão ali disciplinadas dentro do Código de Processo Civil. E eu tenho essa aqui é super importante que conheçam. Ação monitória. A ação monitória, ela é uma novidade, digamos assim, ela surge no ordenamento jurídico brasileiro a partir de 1994, quando mudou, lembra da minha ação de consignação em pagamento lá que eu perdi meu TCC? Então, na mesma época entrou em vigor a lei da ação monitória. Ação monitória, prestem atenção nisso, qualquer pedaço de papel assinado pelo devedor torna-se passível de recebimento. Então, qualquer pedaço de papel. Se você destacar aí agora, na folha do caderno, escrever que deve 50, 100 reais, você está devendo esse valor. Vou dar um exemplo mais fácil. Posto de gasolina. Existem pessoas, famílias, que têm a prática de chegar no posto e assinar a nota. O que também está caindo em desuso hoje por conta do cartão de crédito, né? Mas, enfim, assinar nota em posto de gasolina. Uma coisa que acontece ainda muito padaria. Existem famílias que têm hábito de, ao invés de comprar e pagar, vai lá e num caderninho assina, principalmente nos bairros, pequenos bairros, a gente tem muito isso acontecendo ainda hoje, né? O cartão de crédito veio para praticamente acabar com isso, mas se as pessoas têm essa prática, aquele documento assinado na padaria, aquilo pode ser um documento para uma ação monitória. Aquela nota fiscal que a pessoa rubricou, assinou lá no posto de gasolina, é suficiente para uma ação monitória. Alguns autores sustentam que até o extrato bancário impresso, né, você imprime aquele extrato, ele se torna um título monitório, né, para você poder receber. Então, ele é muito mais rápido, um tipo de ação muito ágil. Eu acho que, por curiosidade, você deveria ler sobre essa ação monitória, né? Valeria muito a pena dar uma olhada nisso aqui. São 3 artigos, praticamente, só 3 artigos, né? 700, 701, 102, não vai tomar muito do seu tempo, mas é um tipo de ação bem interessante de ser utilizada aí no cotidiano. Penhor legal, não vou nem tratar.
Avaria grossa também não vou tratar. Restauração de autos, essa aqui eu vou tratar com vocês. Isso aqui, pessoal, é o seguinte, também está desaparecendo aí com o processo eletrônico. Restauração de autos é o seguinte, quando o processo ele era físico, ou quando ele é físico, a lei dizia o seguinte, que deveriam ser feitos dois processos, duas cópias. Acontece que não tinha espaço para guardar, exatamente isso, não cabia, eram tantos processos que não tinham de guardar. Então, há muitas décadas, né, mais de 40 anos aí, que era feito só um volume do processo, ou seja, só tinha um original. Eu sempre digo que não sei como é que não sumia esses processos, com uma quantidade de gente manuseando, felizmente, raramente desaparecia um processo. Então, restauração de autos era o seguinte, se sumisse um processo da justiça, se você olhar a lei, você vai ver que basicamente funcionava assim, o autor trazia as cópias que ele tinha dos documentos, o réu trazia as cópias que ele tinha, juntava as cópias que o cartório também tinha e restaurava os autos, reconstruía esse processo. Claro que nunca era igual, nunca todo mundo tinha todas as cópias, mas estava aí o procedimento utilizado, funcionava, já vi, trabalhei, atuei em alguns processos como esse, mas qual era o objetivo? Dar vida a um processo que eventualmente desapareceu. Esse desapareceu pode ser, por exemplo, uma enchente. De repente, uma enchente assolou o prédio do fórum pegou fogo, o processo que estava lá queimou. Então, ou então o advogado emprestou o processo e perdeu esse processo. Então a gente usava isso aí para restaurar, para trazer à vida aquele processo que se perdeu. Pois bem, esses procedimentos que eu mencionei aqui até agora, eles são considerados procedimentos especiais, né? Eu apaguei aqui, mas são procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Então, nesses processos aqui, são processos contenciosos, são processos em que eu tenho discussão, em que eu tenho autor e réu, em que eu tenho pessoas brigando, né? Imagina no inventário. Inventário é uma das coisas mais malucas que existe, né? As pessoas conhecem os parentes quando falta lá um ente querido que você vai fazer um inventário. O irmão conhece outro irmão quando o pai ou a mãe morre. Aí você vai ver quem é o irmão que a pessoa tem. Bom, avante. Esses são os procedimentos especiais contencioso. Por que contencioso? Porque tem discussão, porque tem briga, porque tem contenda. Ao lado deles, eu tenho os procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Atenção agora. Na jurisdição voluntária, como o próprio nome fala, é voluntário. Eu não tenho o mesmo conflito que eu tinha lá no procedimento contencioso. Aqui eu não tenho partes, eu tenho interessados. Há uma diferença, tá? Lá era parte, lá era autor e réu. Aqui eu tenho requerentes. É uma, é uma divisãozinha, uma modificaçãozinha, digamos assim, é teórica, tá? Mas é interessante essa divisão porque ela tem todo um fundo de explicação. Na jurisdição voluntária, eu vou ter uma. Digamos que as pessoas estão imbuídas no mesmo interesse, na mesma vontade. Em alguns momentos, na jurisdição voluntária, inclusive, eu vou ter acordo. Eu não quero vincular a ideia de voluntário a acordo por conta do processo de interdição. A interdição é um pouco mais complicada para a gente falar sobre isso, mas eu já vou tratar dela. Então, resumindo, eu tenho procedimento comum ordinário, eu tenho procedimento especial de jurisdição contenciosa e eu tenho procedimento especial de jurisdição voluntária. Então são esses né? São essas três grandes áreas que a gente pega lá o que acabamos de ver, são diversos procedimentos. Então são três grandes áreas: procedimento comum, procedimento especial de jurisdição contenciosa, procedimento especial de jurisdição voluntária. Quando que eu uso a voluntariedade? Né? Quando que eu vou aplicar esse tipo de processo? Notificação, interpelação. Então, quando você quer notificar alguém, você quer mandar para ele uma notificação, por exemplo, o vizinho está fazendo muito barulho. Você notifica
o vizinho informando que o barulho está incomodando. Perfeito? Uma pessoa não está te pagando, você quer mandar uma notificação, você pode fazer isso judicialmente. Normalmente as notificações elas acabam sendo feitas pelo cartório de títulos e documentos. As partes não usam processos judiciais para isso, mas se quiser fazer, tem aí a ferramenta dele. Alienação judicial é quando você é sócio de alguém numa propriedade, você é condômino de alguém, né, coproprietário, melhor dizendo. Então você tem lá uma casa que tem sua e do seu ex-marido. Ninguém quer vender. Então você quer comprar a parte dele, mas ele não quer vender a parte dele. Você quer vender a sua parte, ele não quer comprar. Ou às vezes dá diferença no valor. Não há acerto dentro do valor, então você vai buscar uma alienação judicial. Você vai vender em juízo, o juiz vai dizer quanto vale o bem, e a partir dessa venda será dividido percentualmente para cada um o que é de direito. Então, alienação judicial. Esse aqui sim é o mais importante, ó. Esse aqui que eu queria falar para vocês. Divórcio consensual. Então, se as pessoas não estão brigando, elas podem fazer um divórcio consensual, né? É claro que o divórcio consensual tem uma forma mais fácil ainda, que ela é feita em cartório, mas eu não vou explicá-lo nesse momento, vai ficar para o professor de direito de família tratar disso com vocês, mas eu posso fazer em cartório. Então, se as pessoas são maiores de idade e não têm filhos menores, elas podem ir até um cartório, faz lá uma escritura de divórcio, está resolvido o problema. Essa ação aqui, ela é utilizada quando eu tenho filho, isso é importante anotar aí, incapaz, né? Filho menor. Acho que o ideal é usar a palavra incapaz, tá? Quando eu tenho filho incapaz, porque a incapacidade não depende de idade. Quando eu tenho, então, interesses de incapazes, eu vou precisar, então, do procedimento. As pessoas podem até entrar em acordo, dizer quem vai ficar com a guarda, o valor da pensão, tudo isso está certo. Mas eu preciso da supervisão do Poder Judiciário para ver se os interesses do incapaz estão sendo atendidos. Então, de todos os procedimentos, esse é o que a gente mais utiliza. Testamentos. Então, se a pessoa deixa um testamento, tem que abrir o testamento, a gente vai usar esse procedimento de jurisdição voluntária. Codicilos. Bom, codicilo é uma palavra até feia, né? Mas codicilo é, digamos assim, como é que eu vou explicar? São testamentos mais simples, são coisas de pequeno valor. Então deixou lá alguns livros, deixou lá vamos dizer assim, um relógio de pequeno valor, você deixou um codicilo. Então, testamento são para grandes propriedades, digamos assim. Codicilo são para coisas simples, são disposições de última vontade. Então, como quando a pessoa coloca lá como quer que seja o seu velório, né, como ela quer que seja feito o seu velório. Eu, por exemplo, te deixei em casa avisado. Não tem nada de ninguém chorando, não. Tem que servir cerveja para o povo lá à vontade. Mas, enfim, isso é outro problema. Então, testamento, quando são deixados bens, e codicílio são testamentos pequenos, são disposições singelas, pequenos pedidos, pequenos bens, coisas sem valor, grandes valores financeiros. Se eu tenho lá um relógio Rolex de 50 mil, não pode ser feito por codicílio. Ok? Avante. Herança adjacente, coisas vagas, bens ausentes. Isso aqui é quando são aquelas propriedades que a pessoa sumiu, né, e não tem dono, não tem proprietário. Então, coisas vagas são as coisas perdidas que alguém achou. Então, tem todo um procedimento judicial para normatizar, para organizar esses bens. Jurisdição voluntária. De todos, esse aqui, vocês têm obrigação de saber, porque esse aqui não para a minha disciplina, mas para a vida. Esse aqui ele é muito exigido dos profissionais de direito. Terminando já, a gente também tem a interdição. Essa aqui, ela também, vocês têm a obrigação de conhecer, porque ela é muito utilizada também pelo profissional de direito. Interdição é quando você tem uma pessoa que tem algum tipo de incapacidade mental, discapacidade de discernimento, quando a pessoa não tem capacidade para gerir a vida civil.
Então, ela é muito utilizada quando para essas pessoas que têm necessidades especiais, no quesito, vamos usar uma palavra que já está fora de moda, mas acho que identifica bem, a debilidade mental, a pessoa que tem uma deficiência mental. Então aí você vai poder usar a interdição para ter um administrador da vida dessa pessoa, para ela poder, por exemplo, receber a pensão do INSS. Você tem uma pessoa lá com uma incapacidade mental, você faz a interdição, você pede um benefício, uma assistência do INSS. Agora, para receber essa assistência, é necessário ter um curador, né? Então, o curador ele vai ser nomeado dentro do processo de interdição. Né? Nas ações de interdição, o juiz literalmente pergunta para a pessoa, né, se ela rasgaria uma nota de 50, uma nota de 100 reais. Parece piada, mas não é não. É para saber se a pessoa tem condição de organizar a sua vida, se ela sabe, né, como é a sua vida. É uma ação muito triste, via de regra, né, porque é um filho interditando o pai, um parente ali, mas enfim, tem uma função toda que organizar a vida civil da pessoa. Lembrando que a interdição também pode ser contra o pródigo, que é aquele que gasta além da sua propriedade, que é uma pessoa que tem plena consciência, mas é um gastador compulsivo, uma pessoa envolvida com jogos, envolvida com drogas e gastando todo o patrimônio da família, você pode interditá-la para que ela cesse esses gastos. Essa sim é complicada, porque a pessoa daí sabe, né, o que está acontecendo, é uma briga. Me lembro de um processo que eu atuei na região de Londrina, de uma família dona de rede de motéis. O pai estava dilapidando patrimônio, gastando, acabando com tudo, e foi necessário pedir a interdição desse senhor. Foi uma briga, porque ele dizia que trabalhou a vida inteira, que tinha direito aos seus bens, e os filhos cortaram, não deixaram que ele gastasse tudo que tinha, né? Dilapidasse o patrimônio da família. Aí vai ter lá tutela e curatela, organização de fundações. Então, essas fundações todas, elas têm que prestar conta para o Ministério Público, e é feito por meio desse tipo de procedimento. Aqui, agora vem algumas coisas que, essa aqui, opa, deixa eu voltar aqui, a última aqui. Essa aqui, na nossa região aqui não existe, a gente não tem, porque nós não somos região de litorânea, né? Mas está aqui, ó, questões marítimas é feito aqui dentro, né? Protesto marítimo é feito dentro desta forma de procedimento aqui. Interessante conhecer também, todos eles são poucos artigos. É bom dar uma lidinha lá para ter conhecimento, ok? Por fim, encerrando essa questão, então a gente tem lá, primeira obrigação, escolher o tipo de processo, execução ou cautelar. Segunda obrigação, escolher o tipo de procedimento. Tem uma lei que trata? Se tem uma lei que trata, é ela que eu vou usar. Não tem uma lei. Tem um procedimento especial de gestão voluntária ou contenciosa? É uma consignação? É uma prova escrita para usar uma monitória? É um divórcio? Se não tem procedimento especial, eu vou para o procedimento comum ordinário. Então, a partir de agora, tudo que eu vou falar para vocês, daqui até o final do semestre, eu vou sempre estar me referindo a procedimento comum ordinário. E esse procedimento comum ordinário é dividido em 4 fases. Essas 4 fases é uma divisão meramente, digamos assim, pedagógica, tá? Mas por quê? Essas fases elas se misturam o tempo todo, mas basicamente digamos o seguinte: fase postulatória, se quiser anotar, fase postulatória vai até a contestação. Ela começa com a petição inicial e vai até a contestação. Por que ela chama postulatória? Porque as partes estão postulando, as partes estão pedindo. Então, o autor fez o seu pedido pela petição inicial e o réu apresentou a sua defesa na contestação. Depois da postulação, nós temos a fase saneadora, que é quando o juiz vai ver se o processo não tem nenhum defeito, se o processo está ok, se respeitou toda a legislação. Estando ok, o juiz vai para a fase instrutória, vai para a parte da produção de provas. Ele vai lá verificar se, vai para a audiência de instrução, vai verificar
quais são os elementos probatórios que as partes possuem. Depois disso, ele vai para a última fase, que é a fase decisória, que é quando efetivamente ele vai publicar, então, a sua sentença, o juiz vai decidir o seu processo, ok? Então, basicamente, essas são as 4 fases. Por que a gente fala que é uma divisão meramente pedagógica? Porque o que pode acontecer? Quando a parte apresenta uma petição inicial, se a petição inicial tiver algum defeito, o juiz vai mandar emendar. Então, ele vai estar saneando aqui também. Instrutória. Na petição inicial, eu tenho que apresentar certos documentos, é obrigatório. Então, também tem o fase instrutória aqui. Decisória, às vezes o juiz interfere a petição inicial. Às vezes, de imediato, o juiz indefere essa petição inicial. Então, eu tenho as 4 fases acontecendo, todas elas simultaneamente. Aqui na fase instrutória, às vezes, é feito lá na audiência, o juiz converte a audiência em diligência, que a gente chama, ele para a audiência para, por exemplo, uma inspeção judicial, em que as partes pedem alguma coisa. Então, essas fases, elas se misturam ao longo do processo. Embora a gente divida elas assim bonitinha aqui, coloque os quadradinhos, elas estão divididas para que a gente possa entender melhor cada uma dessas fases. Em que pese, como eu insisto, é uma divisão meramente pedagógica, ok? Então, pessoal, esses eram os assuntos que nós tínhamos para hoje. Não sei se ficou claro, se alguém tem mais alguma dúvida aí, nós podemos esclarecer, ok? Se não houver nenhuma dúvida, fiquem à vontade para ir lá fazer o pequeno resumo da nossa atividade de hoje. É isso, meus queridos. Alguma dúvida, algum questionamento? Que eu posso ajudá-los? Professor, eu não entendi muito bem sobre a ação possessória. Ação possessória. Tá? A ação possessória ela acontece sempre que alguém invade uma propriedade. Então, você chega lá na fazenda, né, o pessoal tá dentro da fazenda. Né, vamos pegar lá, o MST invadiu a propriedade. Embora ali seja uma questão política, né, mais complicadinho, mas teoricamente é isso que funciona dentro da área do processo. A pessoa invadiu a propriedade, você vai entrar com uma ação de reintegração de posse. Você vai pedir para que o juiz mande tirar aquelas pessoas de lá de dentro. Ontem, por exemplo, lá acho que no Rio de Janeiro, teve uma reintegração de posse, ou pelo menos uma ordem de reintegração de posse. Um movimento social invadiu um prédio. Né, um movimento que luta por moradia invadiu um prédio, mas o prédio tem dono. Então, o dono desse prédio entrou com uma ação possessória para que o Poder Judiciário determine a retirada daquelas pessoas de lá de dentro. Então, a ação possessória ela serve para tirar quem tomou posse de uma coisa. Ou mesmo a possessória também serve, tem um tipo específico, quando também, vamos pegar o MST de novo, ele acampou em frente à fazenda. Você pode entrar com uma ação possessória para que ele não invada a propriedade. Você pode conseguir uma ordem judicial para que ele fique fora, que ele não entre dentro da sua fazenda. Então é nesse sentido que a gente usa a ação possessória. A ação possessória ela pode ser tanto para bens móveis quanto para bens imóveis. Então você emprestou o seu carro, a pessoa não quer devolver, você vai entrar com uma ação possessória para tomar, para pegar o seu carro de volta. Acho que é isso, não sei se ficou claro. Mais alguma dúvida? Entendi, obrigada, professor. Nada, querido. Oi. Oi, eu tenho uma dúvida. Eu não lembro qual é o nome da ação, mas é aquela que utiliza quando uma pessoa tem capacidade mental? A interdição. Isso. Eu queria saber se ela se aplica para quem apresenta o Down, Veja, ela se síndrome de aplica Down. a qualquer pessoa. Ele se aplica a qualquer pessoa que não tenha capacidade mental, capacidade de discernimento mental, capacidade para gerar a própria vida. Eu não posso dizer que eu vou usá-la contra a síndrome de Down, porque eu tenho pessoas com síndrome de Down que levam a vida com muita tranquilidade. Então tem que ver o grau de
capacidade mental. Se ela consegue ir até uma vendinha, comprar um sorvete, se ela consegue assim, entender um jornal, uma leitura, fazer uma palavra cruzada, né? Tem uma propaganda que fazia, tinha uma menina lá que tocava bateria, né? Se ela toca bateria, mas além de tocar bateria, se ela sabe cuidar da sua vida, vamos resumir assim, se ela sabe cuidar da vida, ela não será interditada. Agora, se ela tem uma síndrome de Down, e essa síndrome de Down lhe traz algum tipo de incapacidade mental, a resposta é sim, ela pode ser interditada. Tá? Mas lembrando mais uma vez, Entendi. tem que ter capacidade mental. Ela tem que entender da vida. É que não, Oi? não tem já algo pré-determinado. Cada caso é um caso. O que está determinado é a capacidade mental. Né? O que é caso a caso é ver a capacidade mental daquela pessoa. É o Rafael que está falando, né? Rafael, Sim, se você estiver pensando na mesma pessoa que eu estou pensando, né, eu acredito que ali seria um caso de interditar, sim. Mas aí teria que passar por uma entrevista. Eu não tenho como te responder olhando ou conhecendo a pessoa como a gente conhece. Precisaria mesmo de um profissional da área para dizer se ele tem capacidade, porque isso vai ter perícia também, tá? Vai passar por um psiquiatra, ah, o psiquiatra dizer se sim ou se não. Tem um outro caso, também acho que você sabe de quem eu estou falando, que embora não tenha síndrome de Down, lá o caso é mais clássico para uma interdição. Né? Eu acho que é o irmão mais velho, eu acho que seria o caso clássico para interdição, mas teria que ver o caso concreto. Tá? sim. Então eu não posso generalizar. Síndrome de Down, interdito? Não, vamos devagar. Síndrome de Down, psiquiatra vai dizer, tem discernimentos? Porque, às vezes, vamos pegar aí, tem pessoa que você olhando para ela, né, ela é uma pessoa, digamos assim, normal, que não tem nenhum tipo de síndrome, nenhum tipo de nada. Mas na prática ela Uhum. tem um monte de problema aí. Sociopata, psicopata Ah, e por aí vai. Ok? entendi. Obrigado, Por professor. nada. Mais alguém? Mais alguma coisa, pessoal? Ô, professor, Diga. o procedimento de jurisdição voluntária, você falou que ele não compõe partes, e sim Interessados. interessados. Tá, A gente não obrigado. chama lá de autor e réu, a gente chama de requerente. Porque, por Ah, exemplo, sim. na interdição, o réu, vamos dizer assim, abre aspas, o réu da interdição é o Estado. Então, eu não vou propor uma ação contra o Antônio. Eu vou propor uma ação contra o Estado para que o Estado faça a interdição do Antônio. É como eu falei, é uma questão mais de terminologia jurídica. Na prática, a gente chama de requerente apenas para não chamar de autor e réu, porque autor e réu pressupõe, são terminologias que a gente fala que é de conflito. Ok? Ok, obrigado. Por nada. Mais alguma coisa? Pessoal, resumo para postar lá no estúdio mesmo, como a gente fazia no semestre passado. Tá? Certo, Adriana? Lá no estúdio. Beleza? Certo? Vitória, acho que eu já respondi, né? A questão das possessórias. Sim, respondeu sim, professor. Obrigada. Bom, mais alguém, pessoal?